Essa é a única hora em que conseguimos ficar juntos como uma família. É por isso que tentamos fazer isso. Mas também é um pouco estressante. Ou eu vou sair hoje à noite com a Jenny, ou a Susan é quem vai fazer isso. Nós tínhamos medo dela, e ela tinha medo dela mesma. Ela me dizia, eu não consigo controlar. Se ela machucasse o Bodhi, ou matasse o Bodhi, nós perderíamos os dois. Nunca vamos poder ter uma vida normal. Não há mais volta. Estamos tentando entender se a Jane está piorando. A menina que nasceu esquizofrênica. A January nasceu em 8 de agosto de 2002 e ficamos encantados. Era o nosso primeiro filho. Ela era a nossa menininha. Ficamos muito felizes. Eu nem acreditava que eu também havia sido responsável pela geração daquela vida. Eu chorei. A Susan também chorou e nós nos abraçamos. Abraçamos a Jenny. Mas no momento em que viu sua filha recém-nascida, Susan percebeu que havia algo errado. A enfermeira disse que os bebês não faziam aquilo e saiu do quarto. Quando eu vejo esse vídeo, eu me pergunto por que eu perguntei se aquilo era normal. Por que eu disse aquilo? Nos primeiros 6 dias de vida, ela dormiu, comeu, fez o que os bebês normais fazem. E lembro que eu e a Susan pensamos, isso é fácil. No 7º dia, depois que ela chegou do hospital, as coisas começaram a mudar. De repente, ela parou de dormir. Ela não passou a dormir pouco, simplesmente parou de dormir. Nos disseram que os recém-nascidos costumam dormir entre 20 e 21 horas por dia. A Jenny dormia só umas 3 horas, somando todas as sonecas de 20 e 30 minutos. Eu me perguntava, por que ela não dorme? Por que ela não dorme? A gente ia à pediatra e ela parecia não entender, porque ela só escrevia na ficha, padrão de sono incomum. Mas não era um padrão incomum, não existia padrão. Na 12ª semana, Susan e Michael começam a notar algo estranho, algo que os médicos não conseguiam explicar. Quando ainda era bebê, ela sabia coisas que não devia saber. Com 5 meses, ela apontava para o seu nariz, para os olhos, para a boca. Ela sabia tudo isso. Coisas que os bebês não faziam, ela fazia. Então sempre achamos que ela fosse um gênio. Nunca pensamos no outro lado. Temos um vídeo antigo em que a Jenny está olhando para alguma coisa que parece estar andando para frente e para trás no teto. Yeah, she seems to be. She followed it from there over towards there again. Something mommy and daddy can't see, huh? And E ela seguia a coisa por onde fosse. Ela costumava olhar para coisas que não estavam lá. Nos anos seguintes, os pais fazem o possível para lidar com as peculiaridades de Jenny. Mas aos 3 anos, um novo comportamento começa a surgir. Pink, I love pink. It is a magical color. Algumas semanas antes do 3º aniversário da Jenny, de repente ela disse, vamos, Lo, vem aqui brincar comigo. Lo was a sister. Lo's a good dog. A Lo foi a primeira amiga imaginária a surgir. Ela era uma cadela.
É claro que pensamos que fosse uma amiga imaginária. A Jane é brilhante, é muito criativa. Por que não teria amigos imaginários? All the cats are good except 400. Depois veio o 400, um gato. 400, o gato. Eu acho que aquele dia foi um divisor de águas. Ela me disse isso na festa do seu aniversário de 3 anos. O gato 400 vai jogar suco de manga nos gêmeos. E eu pensei, bom, se o 400 fizer isso, me fale. Eu achava que fosse só mais um amigo imaginário. Nos meses seguintes, depois do aniversário dela, ela continuou passando bastante tempo com os amigos imaginários e a quantidade desses amigos cresceu muito. Ela começou a mudar de nome. Ela era cachorro-quente quando fazia algo errado. Hi, my name is Jenny Firefly, and I'm going to do something. Vagalume, cachorro-quente, arco-íris, perereca do olho azul. Blue-eyed tree frog. Blue-eyed tree frog. Or Jenny Firefly, right? Jenny Firefly. Wait, isn't that your stage name, though? Or don't they call you Jenny Firefly at the... Yeah, you made that up at your singing class. As pessoas diziam, oi, Jenny, e ela dizia, eu não sou a January. January, where are we now? Okay, I mean, it was Era uma reação muito exagerada. reaction. It seemed like Parecia que ela estava ficando mais irracional com tudo, o tempo todo. the world all the time. Are you misbehaving? No, that. No, mommy. This was the first time we'd seen Foi a primeira vez que vimos um comportamento como esse. she was 4. Quando completou 4 anos, a Jenny já estava quase totalmente isolada das outras crianças. From other kids. She would... Ela dizia que as outras crianças tinham 13 e ela tinha 17 anos. As time went Com o on, tempo, her number got esse número aumentou progressivamente. Ela passou a ter 19, 20 e assim por diante. Da última vez em que eu vi isso, ela já tinha bilhões. She's in the billions. Logo depois de entrar na escola, o comportamento de Jane deixou de ser incomum para se tornar perturbador. She would try Ela to tentava se sufocar. Why? Why do you do it so hard? The worst O outburst. pior acesso foi quando ela quase se atirou da janela. Eu senti um frio na barriga. Eu senti como se aquilo não fosse verdade. Meu Deus, não tem nada errado, certo? Nothing's wrong, right? Eu só comecei a notar a agressividade pouco antes de o Bold nascer. Em 17 de dezembro de 2007, Susan dá à luz a Bold, mas a alegria da família é diminuída pelo agravamento da condição de Jane. And when Bodhi was born, Quando o Bold nasceu, a Jenny ficou violenta desde o início. Ela chutava, batia, mordia. fighting, We love you. We love you. We love you. the violence A violência contra a gente estava aumentando. but E tinha o risco de ela ser agressiva com o Bold. violence against Bodhi. We were scared of Tínhamos medo dela. E ela tinha medo dela mesma. Ela me dizia, eu não consigo controlar. I can't control this. And I remember E eu me lembro bem dela dizendo, eu não vou bater no Bold, vou bater em você. Dava pra ver que ela lutava contra isso. Finalmente, ela chegou a um ponto em que percebemos que não era a excentricidade, não era o gênio dela. Tinha alguma coisa muito errada com ela. There's something really wrong here. Mommy, save me. I'm right here, sweetie. I'm right here. Save me, mommy. I'm right here. Save me. I am. We are. We are. Save me, pull me. We are. We are. Pull me. We are. Pull me out. Pull me out. So we took Decidimos levar a Jane a uma terapeuta. Ela foi violenta até no consultório. A doutora Linda Woodall é psiquiatra especializada em crianças e adolescentes. A Jane estava com muita raiva naquele momento. Ela batia, se zangava com as coisas, atirava os brinquedos. Achei que ela tivesse um grave problema de instabilidade de humor. So she Ela receitou Risperdal, que é o único antipsicótico aprovado pelo governo americano para uso infantil. actually by the FDA for use. Isso foi um marco para nós, Just that was huge porque nós nunca pensamos em medicar nossa filha. never planned Mas o Risperdal não funcionou. medication. The Risperdal didn't work.
Pensei em síndrome de Asperger. Achei que fosse isso, porque só se falava nessa síndrome. Eu pensava, ela deve ter Asperger. Espero que não tenha, mas ela deve ter. Nos 12 meses seguintes, o diagnóstico de Jane continuou a mudar de transtorno de ansiedade para TDAH e transtorno bipolar. Because we need to show this to the psychiatrist. She started trying to. Ela começou a tentar se machucar. Ela dizia, eu vou me machucar, eu vou me machucar. E começava a fazer assim. O que nos assustou foi que a doutora Linda disse, eu nunca vi nada assim, nunca vi um caso tão grave. Isso me apavorou. Eu pensei, como nunca viu nada assim? Durante meses, os pais fazem o possível para lidar com os surtos de Jane. Então, em 2009, há uma reviravolta. Na verdade, o dia começou muito bem. Ela estava de bom humor e eu pensei que estava tudo bem. Eu deixei a Jane na escola naquela manhã. Ela fazia a primeira série. Ela parecia bem e feliz. E 2 horas depois, recebi uma ligação da escola dizendo que ela tinha saído correndo da classe e estava se jogando contra as portas e janelas, tentando passar sem abri-las. Ficaram tão apavorados, temendo pela segurança dela, que a trancaram no escritório da diretora. E então, ela começou a destruir a sala. O psicólogo da escola disse, se vocês não chegarem aqui logo, no máximo em meia hora, vamos chamar a polícia. E eu disse, tudo bem. Naquele momento, eu tomei a decisão de deixar que a polícia levasse a Jane. Eu lutei durante mais de 1 ano para que minha filha recebesse ajuda, qualquer ajuda. E ninguém a ajudou. Ninguém tinha respostas. Então, cheguei ao ponto de entregar a Jane à tutela do Estado se fosse para ela conseguir a ajuda de que precisava. A polícia levou Jane aos psiquiatras do condado que a internaram na ala psiquiátrica da Universidade da Califórnia. Deixamos com os policiais. Tivemos que fazer isso porque era a única forma de entrarmos na Universidade da Califórnia. Deixamos que a internassem na universidade porque era onde os especialistas estavam. O condado manteve a Jane sob custódia. E o período mínimo é 3 dias. Ninguém sabia o que era. Ela era bipolar? Era Asperger? Ou alguma forma de autismo? As crianças costumam ficar só 3 ou 4 dias internadas na universidade. E depois de 2 semanas, ela ainda estava lá. Até que o médico nos disse, descartamos tudo, menos esquizofrenia de início precoce. O Dr. Mark de Antônio é diretor do Hospital Neuropsiquiátrico para Crianças e Adolescentes da Universidade da Califórnia. A esquizofrenia é um distúrbio biológico do cérebro, em que a pessoa desenvolve alucinações auditivas, crenças delirantes e tem uma dificuldade crescente de se relacionar socialmente. É um processo que costuma começar na juventude e se mantém por toda a vida. A esquizofrenia afeta 1 em cada 100 adultos, mas menos de 1 entre 50 mil crianças. Aos 6 anos, Jane foi uma das pacientes mais jovens com este diagnóstico. Ela tem a chamada esquizofrenia de início precoce, que é um transtorno muito raro. Era muito incomum que alguém com a idade dela, que na época tinha 6 anos, fosse tão brilhante e inteligente e já apresentasse tanta confusão mental e delírio. Na verdade, não ficamos arrasados com o diagnóstico, porque finalmente tínhamos uma resposta. Finalmente tínhamos o nome do inimigo que vinha torturando a Jane desde que ela nasceu. Mas o prognóstico não trouxe nenhum alívio. O destino da Jane literalmente depende da sorte. É meio a meio. Ela tem 50% de chance de se tornar um adulto funcional. E tem 50% de chance de nunca conseguir levar uma vida normal no nosso mundo. Who's here right now, Janie? 402nd and 12. And 12, so it's the 3 of them. And the numbers. And the numbers are here. Okay. Flounder, you climb up the walls. Aos 6 anos de idade, Jane foi diagnosticada com esquizofrenia. 12 says no, 400. Okay. 12's a good one. 12's a good one, I know. Os médicos acreditam que ela tem alucinações praticamente o tempo todo. All the
have 400. Right, I know. Quando há amigos imaginários e mundos imaginários, falamos com a criança e ela sabe que são imaginários, mas quer que sejam reais. No caso da Jenny, ela acredita piamente que esses mundos imaginários são totalmente reais. E existe uma característica do mundo dela que ainda é mais bizarra e singular, já que os animais conversam com ela e eles ordenam que ela machuque outras pessoas. Eles ordenam que ela machuque a si mesma. The ears and legs. Wow. There's 12. There's 12, wow. É um aspecto muito incomum, mas compatível com um transtorno psicótico. Wednesday likes you. She's licking you. Tem as ratas quarta-feira e quinta-feira. A quarta-feira é uma rata ruim. No, Wednesday, you can't drive. Terça-feira é boazinha, mas a domingo é a melhor. I found Wednesday. I found Wednesday. She's schizophrenic. Like I'm schizophrenic. She's schizophrenic. When Papa Rat Friday, 'cause it's Friday. It's Friday. E também tem os números. Look who it is. It's my 6. It's your 6? Who are actually Eles são números, but they have mas têm características humanas. anthropomorphic qualities. Give me a 4 or I'll squirt you. She's mildly psychotic right now. Give me a 4 or I'll squirt you. Ela fala muito nos números. That's 6 loves or 4. There are Tem algumas meninas. Tem a 24 horas. Daddy, I found 24 hours. who is Ela tem 11 years 11 anos. and 80 E a hours. 80 horas, que é outra menina de 11 anos. A Jenny sempre costuma brincar com essas amigas. A Jenny. Constant playmates. What happened to 80? She jumped off the 2nd floor. And what happened to her? She just sprayed her leg. I feared them once I found out what they Fiquei were. com medo quando descobri quem elas eram. Agora eu encaro como parentes chatos que aparecem para nos visitar e temos que tolerar. Visit, and you just got to put up with them. Get off, Friday. Why is Friday all of you? Ninguém sabe por que os esquizofrênicos têm alucinações. A parte do cérebro que é mais afetada é uma área chamada córtex pré-frontal, uma parte do cérebro que a maioria dos animais não tem. E essa área é muito complicada porque ela integra muitos aspectos diferentes, tanto centros de linguagem quanto centros cognitivos. Quando analisamos imagens de ressonância magnética do cérebro de pessoas esquizofrênicas, parece haver uma alteração na forma como o cérebro se desenvolve. Então, não é apenas uma coisa que funciona mal. Há uma série de interconexões que são diferentes em pessoas com esquizofrenia. 6,000. Go see 75 that 10, 25. Daddy, I hit it. A esquizofrenia pode ser controlada com medicamentos e terapia, mas não há cura. A primeira parte do tratamento é educar o paciente e também a família sobre o diagnóstico e o que ele significa, e então iniciar uma série de intervenções terapêuticas ambientais e familiares, além de trabalhar com a criança para otimizar sua funcionalidade. Am I kidding? Jenny, am I kidding? Uma coisa que observamos em crianças com esquizofrenia em idade precoce, com 6, 7 anos, é que elas não reagem tão bem à medicação. Não se sabe por quê. Por isso, a Jenny passou a tomar um medicamento chamado clozapina, que é considerado o mais potente para a esquizofrenia. A clozapina que ela está tomando ajuda com os ratos e gatos. Eles vão dormir. Yes, good baby. Ela está bem melhor com essa medicação, embora ainda apresente sintomas psicóticos. Os Schofields têm um medo constante de que Jenny machuque seu irmão Bold durante um surto psicótico. A gente tinha medo de que ela o machucasse durante esses surtos que ela tem. Now you would start screaming like, you know. Now it gets my stuff. I hit it. But he doesn't get into your stuff. So I said, Então eu disse, I want you to take Bo. quero que você pegue o Bold e vá para a casa dos seus pais em São Francisco. And I will stay E eu with Jenny. vou ficar com a Jenny
para o que der e vier. Mas a Susan não conseguiu fazer isso. Foi uma espécie de epifania. Foi como se uma luz se acendesse. Nesse momento, eu pensei, como seria ter 2 apartamentos de 1 quarto em vez de 1 apartamento com 2 quartos? E se tivéssemos 2 apartamentos? Eu acho que foi a melhor ideia que a Susan já teve. Foi brilhante. Era uma forma de continuarmos juntos, como uma família, e manter o Bodhi seguro, permitindo que ele explorasse a casa sem que a Jenny gritasse com ele ou tentasse bater nele. O nível de estresse da Jenny diminuiu. E eu e a Susan precisamos alternar as noites entre os 2 apartamentos. Mas ainda somos uma família. As 2 crianças têm os 2 pais e a Jenny não está internada em alguma clínica psiquiátrica. Eu e o Michael nunca ficamos juntos à noite. Agora o Bodhi tem o apartamento dele e a Jenny tem o dela. E nós 2 nos revezamos para ficar com eles. Esse é o apartamento do Bodhi. E como podem ver, está cheio de coisas de menino. Essa é a cama do Bodhi. Os brinquedos dele ficam aqui. Ele tem muitos brinquedos. Tem essa mesa com um trem que é ótima, porque os 2 podem ficar juntos em volta dessa mesa. Ela é um tipo de zona neutra. Quando a nossa família se reúne, é aqui que a gente fica. A gente assiste TV, nós cozinhamos aqui e jantamos aqui. E quando chega a hora em que a Jenny precisa do seu próprio espaço e quer ir embora, nós voltamos para o apartamento dela. Aquele é o apartamento da Jenny. É bem legal, porque assim a gente mora perto bastante um do outro. E ainda podemos nos comunicar. Podemos dizer, oi, como vocês estão? Agora estamos no apartamento da Jenny. E aqui o esquema é totalmente diferente. Aqui tudo é arrumado como no hospital da universidade. Por isso ela se sente mais confortável. A sala é onde ela passa o dia. O quarto é igual ao que ela tinha no hospital. Ela tem um banheiro. E aqui nós mantemos a programação que ela tinha no hospital. Isso organiza a vida dela. Não temos facas nesse apartamento, porque em um surto psicótico, ela não consegue se controlar. E nesses momentos, tudo pode acontecer. É muito assustador. Ela toma alguns remédios em horários determinados. What does the lithium do for you, Jenny? Help the numbers. That's right, it helps the numbers go away. Esse é o lítio 300 miligramas. Ela toma 2 vezes ao dia. E a clozapina 100 miligramas, esse ela toma 3 vezes por dia. Here's Clozzy. E tem também a clorpromazina, que está aqui. É de 25 miligramas, só usamos em caso de emergência. Se ela surta, nós damos esse remédio e ela se acalma na hora. Esse é o melhor medicamento para ela, mas não podemos exagerar. Ele dá efeitos colaterais se for tomado em excesso. A pessoa que eu era antes da Jenny não existe mais. Nunca vamos poder ter uma vida normal. Não há mais volta. Tudo o que eu fizer na minha vida, de agora em diante, sempre vai girar em torno da doença da Jenny. E vai ser limitado por essa prisão. Não existe outra saída. Yes, I am 8'8". Jenny, sit in the chair. 8'8". Yes, I am 8'8". 8'8". All right, straighten up. What's your name, honey? Can you tell me your name? 76. Jenny é uma das pessoas mais jovens a ser diagnosticada com esquizofrenia no mundo. Você nunca pensa em uma doença mental quando decide ter um filho. Ninguém pensa assim, nossa, espero que meu filho não seja esquizofrênico. Isso nem passa pela sua cabeça. No ano passado, ela foi internada várias vezes na ala psiquiátrica da universidade.
Agora, seus pais temem ser obrigados a interná-la mais uma vez. Okay, wait. Jenny, wait. I gotta keep her from jumping out of the car and running off. Okay. Jenny, hold on. Oh, Jenny, wait for me. Michael trabalha meio período como professor e Susan apresenta um programa de rádio semanalmente, mas a condição de Jane exige cuidados constantes. O que acontece com muitas crianças problemáticas como a Jane é que os pais ficam sobrecarregados por ter que lidar com elas no ambiente doméstico. Então, elas precisam ser enviadas a uma clínica de tratamento, mesmo sendo tão jovens. Acho que os pais de January não querem fazer isso. Eles tentam encontrar saídas criativas para que ela possa continuar morando com eles e seja parte da família, o que é muito louvável e reflete a dedicação deles. Eu fico um pouco estressada nessa hora, porque é quando eu fico sozinha com eles. Ela é imprevisível. E ele tem 2 anos e também é imprevisível. Gentle. I know, sweetie. I know. We're making cookies, right? I'll help. Oh, good. Okay. So we have to do. Eu sempre tenho que inventar algum tipo de atividade para que ela consiga distrair a mente enquanto está ocupada. Okay. Gentle. Eu tento ganhar tempo. Eu sempre dou um jeito de distraí-la quando estamos em casa. Eu sei que ela fica entediada, mas isso é uma constante. Eu tenho que inventar uma coisa nova a cada minuto. You sure you don't want to have one? No, I'll say mine. Okay. Ready? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready, Janny, but you gotta wait for me. Good girl. Are you taking Bodhi? Yes, we're taking Bodhi, and now we're heading to school. Toda tarde, Jenny frequenta a escola por 1 hora. Depois que todas as crianças já foram para casa. Okay, start with your 9. Water. All right. Fast-paced game. Meu nome é Christine Randall e sou professora da Jenny. Queremos que ela seja reintegrada ao ambiente escolar, que se acostume a ficar na sala de aula, a sentar na carteira, a fazer as atividades escolares e, quem sabe, voltar a conviver com outras crianças. Sempre começamos com o jogo da contagem regressiva porque ela adora. 7 up? Excellent. 7 up. Com 4 anos de idade, Jenny fez um teste que mediu seu QI em 146. Doing. Doing what? Oh, isn't it your role? No. Come on, sit up here with me. I'll get you warm. Sleeping. You want my jacket? You want my big jacket? Well, yeah, come on up. Come on. You haven't had a green one yet. Okay, sit down. Okay, put your jacket. Put the sweater. Usually I can get her. Geralmente consigo fazer com que ela escreva um pouco e faça atividades mais acadêmicas. Hoje tive mais dificuldade, foi mais difícil prender sua atenção. Janny, can I start? Yeah. Okay, she did. Não houve nenhuma agressão física hoje, o que às vezes acontece, mas não houve nada hoje. Correu tudo bem. Tell everybody, are you happy going to school? No. They could do more with the school and her education than they are. If they could engage her and work a little bit. They do. I watch them work really hard to engage her. I'm not going to aspire to her graduating. Okay, Jenny, I'm not going to aspire to her graduating from high school. I'm not going No, to. I'm not even thinking about that stuff. That's not where I'm going. I'm just saying to keep her. I don't want her to have her more stressed out. I want her to have her. She cannot do like 6 hours of school. I'm just saying If she can survive one day to the next, that's fine with all me. we need. That's it. That is all we need. I can accept her like this. But I can raise her like this. I can give her whatever moments of happiness I can give her, and we can keep her alive. You think I'm living in a different reality? Well, say no. But I had Wednesday. I like real people. People hate me too. Right now. Agora estamos tentando entender se a Jenny está piorando. Eu entendo o que a Susan quis dizer antes, porque nunca sabemos
se ela está piorando em reação a alguma coisa externa ou porque a doença está se agravando. No, right now we're going to eat. Eu estava pensando como seria na primavera. O tempo vai esquentar e a gente vai poder nadar de novo. Acho que a Jenny sempre fica melhor no verão. Mas agora estou começando a ficar preocupado. E se ela não melhorar no verão? E se a doença dela continuar avançando e ela tiver que voltar a ser internada no hospital? What do you have? Like horses. I have it too. I hate you. You probably hate me too. Apesar de o transtorno de Jane ser raro, ela não está sozinha. Existe uma parte dos cromossomos que expressa os genes incorretamente. As pessoas com as formas mais graves de esquizofrenia têm mais desses genes anormais. E é o que causa a expressão precoce da doença. Como elas têm mais desses genes anormais, elas são mais resistentes ao tratamento. Seja qual for o motivo, a Jenny nasceu com um grande número de genes anormais que expressam essa tendência esquizofrênica, e ela se manifestou muito cedo. Os pais acreditam que colocar Jane em contato com outras crianças esquizofrênicas a deixará mais centrada e evitará novas internações. Apesar de ser um dia chuvoso, estamos aqui para ajudar a Jane. Estamos tentando reunir crianças que têm esquizofrenia para que elas saibam que não estão sozinhas e que existem outras pessoas que sentem a mesma coisa que elas. A Candy e a Mary são de Montana e achamos que seria uma grande oportunidade de reuni-las para brincar. Jenny, did you know that Mary over here has schizophrenia like you do? What do you think about that? You do? You do? Yeah! Eu ouço coisas, ouço vozes. Às vezes elas dizem coisas boas, mas às vezes dizem que eu devia me cortar e coisas assim. Eu acho muito assustador. It's really scary for me. Have you ever met anybody with schizophrenia before? No. Anyone else? No. No? What do you think about it? It's fine. It's fine? Is it Yeah. nice to meet somebody else that kind of feels the same way as you? Yeah. Yeah. Eu fico muito agressiva e meio violenta. É muito difícil conseguir me acalmar. Eu não consigo parar. Stop. There was one time that Uma vez eu tive que ligar para a polícia porque ela atacou a irmã dela. E acho que um mês depois ela foi internada pela primeira vez. into the hospital for the first time. Here's Wednesday. Hey! Hey! She bit her. Okay. Well, why did you bite her? She doesn't like real people. I think it's Foi legal ter encontrado a Jenny. Eu queria conhecê-la há muito tempo. Foi divertido. it's fun. Estamos no rancho Rustic Canyon, num projeto chamado El Dustberry. E a Jenny vai fazer terapia equina. Vamos ver como ela se sai com um cavalo. A horse. You see me on the other side. Here we go. Maybe we shouldn't go that fast. We will not. We promise. We promise you. You know how you can help with that? Is do really big deep breaths, nice and calm and relaxed. Oh, I heard that. That was awesome. Remember that breathing. No, don't go. Want us to stop? If you want to stop, we can stop anytime. Jenny connected with A Jenny se deu bem com o cavalo. Ela se ligou a um ser vivo. Ela andou nele, o que me surpreendeu. Eu achava que ela não ia conseguir fazer isso. that she would do that. Good. Give me a high five. I've seen Eu achei tudo tão positivo que com certeza vamos fazer de novo. that I would definitely do this again. No, love the horse. Jenny tem uma consulta com um psiquiatra uma vez por semana para monitorar sua situação. Is Jenny better than A Jenny está melhor do que na semana passada ou está pior? A doutora Linda está tentando fazer a Jenny responder a uma de suas perguntas. Mesmo se for só uma pergunta, já é um bom sinal. E talvez a gente consiga superar mais uma semana. another week? Okay, so they're back in the ocean. What are they doing?
Quando a Jane vem aqui, em primeiro lugar, eu quero ver se ela está realmente presente. Se ela consegue responder adequadamente aos estímulos que recebemos quando crianças. Preciso saber como está a realidade dela e também avaliar o efeito da medicação sobre ela. Can you hold your hands like this? Okay. Have you noticed her with a little tremor? Oh, yeah. That's the extra lithium. Itchy. And you're itching too? What's making you itch? What's making you itch? Thorazine. A medicação que ela toma é bem tóxica, então preciso monitorar com cuidado. Early in the day is very rough, you know, and there's a couple things going on. You know, she's increasingly things that she used to enjoy. She's back in the state of not wanting to do them anymore. Yeah, well, that's the other thing. She wants to go back to the hospital. I don't. You don't? You were telling Mommy, I thought you were telling Mommy earlier that you do. I need to, but I don't want to go. Why would you need to go back to the hospital? Because I'm seeing the numbers. Which numbers? Especially the 5. What's 5 doing? It won't eat the baby. No, I'm just kidding. Oh, okay. What does 5 do? He's under the couch. You've seen 400? Yep. What's 400 doing lately? She's telling me to hit. So you have 400 that's telling you to do bad things? And Wednesday. And Wednesday's back? It's very inconsistent right now, so I don't know if the right course of action is to put her back into UCLA. I mean, I see her wearing down. I see it getting more and more of a struggle for her. I think what we do is we wait till the labs come back. I want you to call and check in with me. I'm concerned that she's... Estou achando que ela está sendo muito medicada. Hoje ela parece meio sedada e ela não costuma ser assim. I'm so tired. I know, it looks like it. Yes. Where do we go from here? Because you know, it's become clear that there is no magic pill. I mean, is there anywhere to go from here? Is there or is it now we just got to sort of limp along with what we have? I don't like to see it as limping along. I wish there was something right there on the horizon that would do it, that would just be the right thing. There's nothing right now. Let's go now. Do I think I can make... Se eu acho que posso fazer a Jane parar de ter alucinações, eu adoraria, mas não sei, não posso prever. Acho que meu trabalho é fazer com que ela tenha a melhor infância possível. No próximo episódio de 5 Looks... Em 2008, Michael e Susan criaram um grupo de apoio online para famílias que enfrentam a esquizofrenia de início precoce. Agora eles vão reunir os membros do grupo de apoio pela primeira vez. São famílias com quem conversamos pela internet. Nós trocamos histórias sobre nossos filhos. E as histórias são tão parecidas. Nós nunca nos encontramos, mas compartilhamos muitas experiências semelhantes. Nós reunimos todas as famílias do grupo de apoio na internet. Vieram outras crianças que também sofrem de psicose. Somos da Geórgia, da região de Atlanta. Conhecemos o Michael e a Susan Schofield pela internet e eles nos falaram do encontro que estavam organizando em Los Angeles. Então viemos para cá e os encontramos pela primeira vez. Foi muito emocionante. O Logan foi diagnosticado com autismo e também psicose, sem definição específica, e transtorno bipolar também sem especificação. Isso é muito importante para o Logan. Significa muito para ele ficar entre crianças e não causar estranhamento. Ele pode ser ele mesmo que não vai chamar a atenção por causa do seu comportamento. Ele é igual às outras crianças e é um grande dia para ele. Eu estou feliz por esse momento. Ainda é difícil para mim porque a Jenny não está tão bem. Ela está começando a piorar, enquanto algumas dessas crianças estão apresentando melhoras. É verdade. Again.
We've always had, just a horrible time when Logan comes home and he's fine in the hospital, and on the way home he's just back to his old self. The very first hospitalization, they thought she was done, or they said she was. We're like, we can't go home. First of all, I'd like to thank all of you for coming. If we're going to provide any life to our children, a decent life, a happy life, a shot at happiness, we're going to have to do it ourselves collectively as parents. And it is my hope that this is the beginning of something that will continue to grow. Quando Jane ficar mais velha, ela enfrentará novos desafios ligados à esquizofrenia. Incluindo os riscos de falta de moradia, abuso de substâncias e suicídio. Mas ainda há esperança. Na segunda-feira, vai fazer 11 semanas que a Jane está no hospital. É o período mais longo desde que ela foi internada pela primeira vez, em janeiro de 2009. Não tem sido fácil. Existem muitos elementos favoráveis. Ela é inteligente, verbaliza, tem pais que tentam desesperadamente ajudá-la da melhor forma e são grandes defensores dela. São pontos muito fortes. Jenny's wonderful. She's a wonderful package. Whenever the Who plays on the radio, I say, who's this band? Who? This band. Who? This band on the radio. Who? This band. I just want to know the name of this band. Who? This band on the radio. It's who? Nós sempre fazemos essa brincadeira. Se eu vejo grandes avanços no relacionamento dela com outras crianças ou em sua educação para viver de forma independente, agora eu não consigo ver nenhuma dessas coisas. Se acho que seu prognóstico é ruim, não sei se posso dizer isso. Acho que monitorar é a melhor saída, porque não sabemos os novos medicamentos que podem surgir. E eu gostaria muito de acreditar que alguma coisa ainda pode ajudar a Jane. E isso é o que nos faz continuar. Eu sei como a situação está agora, mas sempre existe uma parte da gente que espera que as coisas melhorem, sabe? Acontece que ela tem esquizofrenia. Outras pessoas têm diabetes, câncer, são cegas ou surdas, outras não conseguem andar. Eu falei com ela sobre isso e ela entendeu. Ela consegue compreender e eu acho que isso é uma coisa que ela precisa fazer. Se antes dela eu soubesse o que eu sei agora, ainda faria tudo de novo. Sem sombra de dúvida, eu passaria por tudo isso de novo. Porque a Jenny precisava estar aqui, fazendo parte desse mundo. E eu faria tudo de novo, mesmo sabendo o que eu sei agora. Tem valido muito a pena. Versão brasileira, Vox Mundi.